Muito bem, estudo da lição número 6, a parte de terça-feira, o Messias aceito e também rejeitado. Quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão, nós vimos pelo relato de João que eles, com a visão materialista, queriam proclamá-lo rei. Diz que Jesus saiu do meio deles e foi para o monte orar. Até Ellen White fala que Judas ficou decepcionado com Jesus, porque Judas articulava Jesus como o rei dos judeus. Pedro, por exemplo, ele pertencia a um partido político chamado os Zelotes. E os Zelotes queriam libertar a Palestina do jugo dos romanos. Jesus parecia ser a grande solução para esse impasse. Então, quando Jesus alimentou a multidão, e eles acreditaram que aquele homem, sendo rei, poderia ser uma mão na roda. Ele poderia, assim, dar comida para os soldados e ele podia curar e ressuscitar todos quantos fossem feridos ou mortos. Seria, assim, um ponto muito positivo. E o exército de Israel seria imbatível. E logo Israel estaria na ponta das nações do mundo e dominaria tudo. Então Jesus era realmente alguém que eles, assim, visionavam, tinham uma expectativa de que poderiam transformá-lo em rei. Quando eles tentaram fazer isso, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus se retirou. E na sinagoga, Jesus fez uma declaração impressionante. A pergunta número 3 diz assim: na sinagoga, que palavras Jesus disse que as pessoas rejeitaram? João capítulo 6, 12, verso 51 diz assim: Jesus disse para todos na sinagoga: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Porque o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, pois, disse: na verdade, eu vos digo, que se vocês não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná do deserto e morreram. Quem comer deste pão que eu dou, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir isso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, ele disse: eu sei que vocês estão descontentes. Isso que eu falei vos escandaliza? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Mas existem alguns entre vós que não creem no que eu estou dizendo. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não acreditavam nele. Desde então, muitos dos seus discípulos não seguiam mais Jesus. Eles retrocederam, eles o abandonaram e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12 discípulos: quereis vós também vos retirar? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós não temos crido que o Senhor é o Cristo? O Senhor é o Filho de Deus? Nós acreditamos. Respondeu-lhe Jesus: eu vos escolhi no número de 12, mas eu vos digo que um de vós é um diabo. Ele disse isso porque conhecia o coração de Judas, aquele que o havia de entregar e o trair. Então, para a pergunta, que palavras Jesus disse na sinagoga que decepcionou as pessoas? Jesus disse que ele era o pão da vida. Ele não se declarou o futuro rei de Israel, mas um rei espiritual. E isso desagradou muitíssimo as pessoas que estavam ouvindo. Eles entendiam que Jesus deveria se declarar o rei. Eles não entenderam a comparação que Jesus fez de comer a sua carne e beber o seu sangue. Que coisa era essa? O que Jesus estava dizendo? Comer a minha carne e beber o meu sangue? Jesus então declarou que ele não seria nem um rei militar. Ele seria um rei espiritual para salvar o mundo dos pecados. E a pergunta para nós é: cremos nós no Filho de Deus? Em Jesus como Filho de Deus? Jesus foi aceito por muitos e rejeitado por muitos também. Houve um homem nos Estados Unidos em 1952 cujo nome era Adlai Stevenson. Ele concorreu à Casa Branca para ser presidente, mas ele perdeu as eleições. E ele disse: é muito triste ser rejeitado. Eu perdi as eleições porque a grande maioria me rejeitou. Dói demais quando a gente passa por essa situação. E a gente tem vontade de chorar.
Ele disse, quando a gente é pequeno, a gente chora quando a gente é rejeitado. A gente chora quando a gente quer fazer uma coisa na escola e o professor passa aquilo que você poderia fazer para outra pessoa. Quando você tem que declamar uma poesia e o professor passa para outra pessoa. Quando você gosta de uma menina e ela começa a namorar com outro. Ele dizia, quando eu era menino, no meu bairro havia uma moça que me olhava sempre. E eu pensei que ela gostava de mim. Fui pedi-la em namoro e ela me rejeitou. Ele disse, eu sentei na calçada e chorei bastante. Hoje a gente é adulto e a gente não chora, mas a gente sente que dói por dentro. Por isso, ser rejeitado é a pior coisa do mundo. Jesus Cristo foi rejeitado, mas ele não se abalou porque as palavras de Pedro confortaram Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. O Senhor é o Filho de Deus. Para quem nós iremos? Não temos ninguém para seguir. O Senhor é que é a pessoa certa. Isso confortou o coração de Jesus. E Ele hoje, em nosso tempo, quer ouvir e quer ver da nossa parte essa dedicação espiritual. O Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós nesse tempo que nós estamos vivendo? Se não estivermos com Jesus, nossa vida será vazia. Deus abençoe. Possamos dizer para Jesus em nosso coração as palavras que Pedro disse. Para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Faça-se a tua vontade em meu coração. Deus abençoe, que haja uma bênção em tua vida. Fica com Deus.